Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você sabe, a matemática fica melzinho na chupeta. E nós vamos então para a segunda aula dentre 4 sobre radiciação. E se você não assistiu à primeira aula, pausa esse vídeo, volta lá na primeira aula, onde nesta aula você sabe que você aprendeu a ler matematicamente comigo. Na primeira aula nós vimos o que era uma raiz, o que era um radical, o índice do radical, o radicando, o expoente do radicando, e finalizamos com alguns exemplos básicos. Já na aula de hoje, nós trabalharemos operações envolvendo radicais com radicandos iguais ou com radicandos diferentes. É muito importante esta segunda aula para que você aprenda de uma vez por todas a radiciação. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula dessa série Matemática Melzinho na Chupeta. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, trazendo para vocês agora algumas operações envolvendo radicais. Nós vamos brincar não só com os números, com a tua parte numérica, mas também, de propósito, é claro, eu trouxe algumas letrinhas, a parte literal, até tem aquele memezinho, né? Eu até gostava da matemática até misturar em letras com números. Tu vai ver que é melzinho na chupeta. Vem cá, eu pergunto para vocês quanto é que vale, vamos lá, 2 vezes raiz de 3, ou seja, 2 raízes de 3, 2 raízes quadradas de 3, porque você lembra, quando o índice não aparece, automaticamente ele vale 2. Então, 2 raízes quadradas de 3, mais 5 raízes quadradas de 3, irão resultar em... É nesse momento que começa a bugar, né? O aluno fala, não gosto disso aí. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma pergunta para ti. Olhando para cá, eu faço uma pergunta para ti. E prometo que vai ficar só entre nós. 2 ovelhas mais 5 ovelhas. Ah, Vavá, tá me tirando pra bobo, né, cara? Cara, responde pra mim. 2 ovelhas mais 5 ovelhas. Ah, professor, 2 ovelhas mais 5 ovelhas dá um total de 7 ovelhas. Exatamente seguindo essa linha de raciocínio, olha só o que eu vou te mostrar, eu te pergunto. Imagine que o raiz quadrada de 3 seja a tua ovelha. Ah, então onde você tem raiz quadrada de 3, você tem ovelha. Então você vai ter 2 ovelhas mais 5 ovelhas, totalizando 7 ovelhas. Então, totalizando 7 ovelhas. A tua ovelha é representada pelo raiz quadrada de 3. Percebeu, bem? Eu tenho aqui 2 raízes de 3, 2 raízes de 3, mais 5 raízes de 3. Eu vou ter um total de 7 raízes de 3. Mas, professor Vavá, eu sempre vou poder unir os 2 radicais, somar os 2 termos. Eu só posso somar esses 2 termos porque nós estamos trabalhando com radicais de mesmo índice e obrigatoriamente mesmo radicando. Você tem raízes de 3 mais raízes de 3, totalizando em raízes também de 3. Fechou até aí? Vamos dar sequência à brincadeira. Olha para o segundo exemplo. 5 raiz cúbica de 2 menos 1 raiz cúbica de 2. Isso aqui vai resultar em... Então, pessoal, agora troca o raiz cúbica de 2 por ovelha. Oh, a tua raiz é aquele valor que é comum. Eu vou trocar pela palavra ovelha, pela palavra ovelha. Ah, professor, só que falta agora, o senhor mandar agora sei lá, berrar agora. Se for o caso, olha para cá, vem. Eu tenho aqui, ó, 5 ovelhas menos 1 ovelha. Vai resultar para vocês em 4 ovelhas, onde o raiz cúbica de 2 corresponde à tua ovelha. Professor, que bobagem isso, mas é justamente isso. Olha lá, é mais fácil do que você imagina. E se eu tiver que usar ovelha, bode, cabrito, sei lá, coelho, eu vou usar desde que você saia daqui, pessoal, aprendendo radiciação de uma vez por todas. Fechou? Então eu tenho 2 raízes cúbicas de 2. Eu vou retirar 1 raiz cúbica de 2. Quantas raízes cúbicas de 2 sobraram? 5 menos 1, total 4. Fechou até aí? E mais uma vez, eu posso efetuar esta operação porque eu estou trabalhando com 2 raízes de mesmo índice e automaticamente mesmo radicando. Fechou? Muito bem. Agora, pessoal, pegou embalo? Se você pegou embalo, mata para mim de uma maneira mais rápida. 8 raiz quadrada de 3. Eu tenho 8 raízes de 3 mais 3 raízes de 3. Dá para você somar 8 mais 3, vai dar um total de 11. Então, a minha resposta final será igual a 11 raízes quadradas de 3. Fechou até aí? Agora, para fechar com chave de ouro, não te assuste. Volta para cá. Já ia dar pausa, né? Volta para cá. Não te assusta.
Apareceu letrinha, apareceu raiz quadrada de A aqui, raiz quadrada de A aqui e raiz quadrada de A aqui. Então a raiz quadrada de A é o valor comum. Então eu estou mostrando para vocês que o raiz quadrada de A pode ser trocado pela nossa ovelha. Então, em outras palavras, você vai ter aqui 2 ovelhas mais 4 ovelhas, totalizando 6 ovelhas. Menos 1 ovelha. 6 menos 1 vai dar um total de 5. Então vai resultar para vocês em 5 ovelhas. E no lugar da ovelha, você vai colocar simplesmente raiz quadrada de A. Pessoal, agora falando matematicamente para vocês. Eu tenho 2 raízes quadradas de A mais 4 raízes quadradas de A. 2 raízes quadradas de A mais 4 raízes quadradas de A totalizarão em 6 raízes quadradas de A. Se você tem 6 raízes quadradas de A, aqui não aparece para vocês, mas você tem 1. Então você vai retirar destas 6 uma raiz quadrada de A, totalizando 5 raízes quadradas de A. Mas você percebeu que os 4 exemplos que eu peguei para vocês, misturando letra ou não, trabalhando com raízes quadradas ou não, são exemplos onde os teus radicais são todos iguais. Aqui dentro das casinhas você tem todos os valores iguais. E se você estivesse somando ou subtraindo radicais com radicandos diferentes? Ou seja, os valores de dentro das casinhas fossem valores diferentes. Como você faria? Vem comigo porque tem mais. Muito bem, pessoal, ainda continuando com operações envolvendo radicais, porém agora eu vou trazer uma soma de 2 ou mais radicais ou subtração envolvendo radicais com radicandos diferentes. Ou seja, aqueles valores que estão dentro das casinhas são valores distintos agora. Se eu perguntasse para vocês, quanto é que vale raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 3? Raiz quadrada de 8, até dá para você fazer uma fatoração, uma decomposição número 8, pelo que nós vimos em aulas anteriores, lá em métodos de decomposição. O 8 dá para escrever ainda como 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, ou 2 ao quadrado vezes 2. Mas aqui vai ficar 2 raiz de 2, não vai dar para juntar com raiz de 3, porque vão ter valores diferentes. Então, resumindo, raiz de 8 mais raiz de 3, eu faço o que, Vavá? Raiz de 8 mais raiz de 3 é igual a... raiz de 8 mais raiz de 3, não temos o que fazer. Tranquilo? Não adianta inventar moda. Raiz de 8 mais raiz de 3 é igual a raiz de 8 mais raiz de 3. Porém, se nós brincarmos com o nosso segundo exemplo, raiz quadrada de 75 mais raiz quadrada de 12, opa! Quando os teus radicandos forem maiores que pelo menos os exemplos anteriores, dá para você brincar de decomposição. Quer ver rapidinho? Como você já viu decomposição em fatores primos em aulas anteriores, se você não viu, pausa esse vídeo ou vai depois lá analisar as aulas de decomposição. Como é que eu faço a decomposição em fatores primos do número 75? Tu lembra disso? 75 não é par, não dá por 2. Não dá por 2, mas dá por 3. 75 dividido por 3 vai dar um total de 25, porque 3 vezes 25 vai resultar em 75. 25 não dá por 3, mas dá um total de 5. 25 dividido por 5 vai dar um total de 5. Agora, 5 dá por ele mesmo, vai corresponder a 1. Em outras palavras, eu posso afirmar que o 75 é a mesma coisa que 3 vezes 5 vezes 5. Só que 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Então, aqui no lugar do 75, nós vamos colocar 5 ao quadrado vezes o teu 3. Façamos exatamente a mesma coisa com o teu radicando 12. Pegando o teu 12 e efetuando a decomposição, você vai ter 12. Vamos fazer a sua decomposição? É par, dá por 2, vai dar um total de 6. O 6 também é par, dá por 2, vai dar um total de 3. O 3 dá por 3, vai dar um total de 1. Então eu posso afirmar para vocês que o 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Olha, vezes o teu 3. Agora, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Não entrei em propriedades. Propriedades nós vamos ver na parte 2 desta aula. Não esqueça que tem parte 2, mas já vou te adiantar uma coisinha. Quando eu tiver a raiz de uma multiplicação, eu posso extrair a raiz separadamente de cada um dos fatores. Por exemplo, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Agora, falando matematicamente para vocês, como você tem uma multiplicação e o expoente do 5 vale 2, e o índice do radical que não aparece também vale 2, você pode fazer o quê? Uma das coisas que você mais gosta na matemática. Você pode cortar. Então você vem para cá,
corta, corta. O cortar significa o quê? A grosso modo, que este 5 vai sair do teu radical, né? Sair do teu radical. Então você vai ter o 5 e o raiz de 3, ó lá, multiplicando. Ou seja, o 3 permanece dentro da casinha. Aqui você vai efetuar exatamente a mesma simplificação. Este 2 vai sair do teu radical e vai permanecer o 3. Agora volta à nossa linha de raciocínio anterior, aquela da ovelha. Eu tenho raiz quadrada de 3, eu tenho raiz quadrada de 3. Esta raiz comum é a minha ovelha. Eu tenho 5 ovelhas mais 2 ovelhas, totalizando 7 ovelhas. Nós já vimos isso. Então você vai ter 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Você vai ter um total de 7 vezes raiz de 3. Então, agora sim, eu posso somar 2 radicais, desde que eles sejam radicais de mesmo índice, e o teu radicando seja exatamente o mesmo. Se não for o mesmo, efetuemos as decomposições. Deixa eu separar aqui, senão daqui a pouco você vai se confundir. Tranquilinho, venho? Vamos dar sequência, porque eu vou trazer mais exemplos para vocês. Vamos nessa. Então, para nós fecharmos com chave de ouro, então, eu trouxe para vocês mais exemplozinhos, mais operações envolvendo raízes cujos radicandos são valores diferentes. Eu pergunto para vocês aí de casa, quanto é que vale raiz quadrada de 8? Raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 45. Quando o valor já é um pouquinho maior, você vai ter que fazer a decomposição. Eu vou aproveitar e vou fazer isso até mesmo com 8. Eu vou fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar o 8 e vamos fazer a decomposição deste valor em fatores primos. Então você vai ter que o 8 é a mesma coisa que o 8 é par, dá por 2. 8 por 2 vai dar um total de 4, que é par, também dá por 2. 4 dividido por 2 vai dar um total de 2, que é par, também dá por 2. Então vai dar por 2, vai dar um total de 1. Em outras palavras, eu estou afirmando o que para vocês? Que o 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. Só que como o teu índice não aparece e ele vale 2, não há necessidade, na verdade, não há interesse de nós escrevermos lá dentro da minha casinha 2 elevado no expoente 3. Não dá para cortar depois. Então o que você faz? 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou juntar 2 vezes 2, que vai ser a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Aqui você vai ter, sobrou um 2, então você vai colocar lá vezes o teu 2 e vou fazer a mesma coisa no nosso radicando 45. Vamos puxar o teu 45 aqui para baixo, vamos lá, 45, e vamos efetuar a decomposição. O 45 não é par, não dá por 2, mas dá por 3. Dá por 3 vai dar um total de 15, não é isso? O 15 dá por 3. Dá por 3 vai dar um total de 5. E o 5 dá por 5, que vai dar um total de 1. Em outras palavras, eu posso afirmar o quê? Que 45 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 5. Em outras palavras, é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado vezes 5. Agora, pessoal, já falei isso para vocês. Se lá dentro da tua casinha tu tiveres uma multiplicação, você poderá extrair a raiz quadrada separadamente dos meus fatores. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, você vai simplificar e este 2 ele vai sair do teu radical. Aqui você vai efetuar a mesma linha de raciocínio e o 3 vai sair do teu radical. Então, continuemos o nosso cálculo. Quanto é que vai dar isso aí? Você vai ter que esse 2 sai do radical, você vai ter 2 vezes o raiz quadrada de 2. Você vai ter que esse 3 vai sair do teu radical, você vai ter 3 vezes raiz quadrada de 5. Professor, mas de agora não sei o que fazer. É porque não tem o que fazer. Você tem raiz quadrada, 2 vezes raiz quadrada de 2, mais 3 vezes raiz quadrada de 5. Dá para usar o método da ovelhinha? Não. Raiz de 2 é uma ovelhinha, o raiz de 5 é o lobo mau. Fechou, venho? Não dá para juntar? Não dá para juntar se não dá problema. Deixa assim. Agora passemos para o nosso segundo exemplo. Raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 32. Eu vou fazer de uma outra maneira. Ao invés de decompormos os 50, e dá por 2, e dá 25, e dá por 5, e dá 5, e dá por 5, e dá 1, e dá por 2, e dá por 5, e dá por... Calma lá, calma lá. Ao invés de efetuarmos a decomposição, eu vou fazer uma ponte para a nossa segunda parte da nossa aula de radiciação. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. É claro que com as propriedades, na segunda parte desta aula, você vai resolver isso aqui muito mais rápido. Quer ver uma coisa? No lugar do 50, você concorda que eu posso escrever no lugar do 50 25 vezes 2? Concorda que 50 é 25 vezes 2? Você concorda que o 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2? Você percebeu que eu peguei tanto o meu radicando 50 quanto o meu radicando 32 e eu escrevi esses dois radicandos em forma de multiplicação.
E em ambas as multiplicações, eu usei um fator comum, que é o fator 2. Agora, como você tem uma multiplicação, dá para fazer o que eu fiz ali em cima. Extrair a raiz quadrada individualmente de cada um dos fatores. Agora, faça comigo de casa. Quanto é que vale a raiz quadrada só do 25? Olha lá. Quanto é que vale a raiz de 25? 5. Então, o resultado já sai do radical. E raiz de 2? Não sei. Permanece dentro do radical. Quanto é que vale a raiz quadrada de 16? 4. Então, este sai do radical. Quanto é que vale a raiz quadrada de 2? Eu não sei. Ele permanece no radical. Opa, dá para brincar com a ovelhinha. Eu tenho raiz quadrada de 2 e eu tenho raiz quadrada de 2. Então, é uma raiz comum, é um valor igual, é uma raiz igual. Então, você vai chamar de ovelhinha. Eu tenho 5 ovelhinhas menos 4 ovelhinhas. Quantas ovelhinhas sobraram? Uma apenas. Então, sobrou apenas uma vezes raiz quadrada de 2. Essa é a tua resposta. Fechou, Venho? Tranquilinho? Muito bem, pessoal. Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Hoje nós aprendemos a operar envolvendo raízes. Nós brincamos de somar 2 ou mais raízes, subtrair 2 ou mais raízes, em que os radicandos dessas raízes são iguais ou não. E quando os radicandos são iguais, nós brincamos até com a ovelhinha. E quando os radicandos eram diferentes, nós tivemos que efetuar a decomposição em fatores primos. Ok? Se você gostou, dê aquele like, deixa o teu joinha aí, compartilha, marca um amigo para que nós possamos transmitir, levar conhecimento para o maior número de alunos possível, ok? E não esqueça, se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Nós temos mais 2 partes ainda envolvendo a nossa aula de radiação. E a próxima aula, já vou te adiantar, vai ser nada mais, nada menos sobre propriedades envolvendo raízes. Importantíssima, ok? Um grande abraço e até a próxima!